Entendendo o programa dos 12 passos. Basicamente, eu coloco isso da seguinte maneira. Até 1935, o que existia de tratamento de alcoolismo no mundo inteiro era bêbado, vagabundo, sem vergonha. Era um modelo moral, era um modelo que mexia na parte de defeito de caráter. Você bebe porque é fraco, você bebe porque não tem força de vontade, enfim. Era um modelo totalmente imoral, era o Satanás que baixou em cima de você, alguma coisa assim parecida. Em 1935, quando o fundador de Alcoólicos Anônimos, o Bill Wilson, para de beber, o médico que cuidava dele, o médico que tratava dele, que tratou mais de 3 mil alcoólicos na época, o Dr. Silco, ele colocou que ele acreditava que o alcoolismo era uma alergia mental aliás, uma alergia física aliada a uma obsessão mental. Essa é a forma que esse médico colocou. E aí, Alcoólicos Anônimos entra, né, e começa, as primeiras pessoas conseguem parar de beber. Em 1939 é lançado o livro Alcoólicos Anônimos, contando o que eles fizeram, né? E esse livro se espalhou para o mundo inteiro e ajudou muita gente, na época, a parar de beber. E esse programa de Alcoólicos Anônimos, basicamente o programa, o coração, a raiz, a essência desse programa é os 12 passos. 12 passos é a alma e o coração do programa. Quando eu comecei a querer parar de beber, eu perguntei para a pessoa, qual é esse programa que todo mundo fala aí? Eu falei, esse programa é 12 passos. Eu trabalho há mais de 30 anos como profissional, trabalhei em várias clínicas, Bezerra de Menezes, Recanto Maria Tereza, trabalhei na Vila Serena, trabalhei na Gran House, trabalhei no Instituto de Fitoterapia, lá dos Espíritos lá de São Paulo, enfim. Trabalhei com o programa em São Vicente, implantamos programas, ambulatórios, implantamos programa na Petrobras, na Goodyear, e, basicamente, a essência, o que nós trabalhamos como profissionais, é 12 passos. O que funciona a nível de centro de tratamento, a nível de clínica? Funciona na nossa área, na área psicológica. Funciona a terapia cognitiva, racional e emotiva. Funciona entrevista motivacional. E funciona programa de 12 passos. Um centro de tratamento, uma clínica que não trabalha com 12 passos, ela não está com nada. Sugiro você a tirar teu familiar, o teu parente, teu amigo desse lugar e procurar um centro de tratamento, uma comunidade que trabalhe com os 12 passos. Então, os 12 passos, Alcoólicos Anônimos, praticamente, ele deu para o mundo. Né? Ele deu para o mundo esse programa dos 12 passos. Tanto é que hoje nós temos mais de 100 organizações no mundo inteiro trabalhando com esse programa. Nós temos comedores compulsivos, nós temos neuróticos anônimos, nós temos grupo de familiares anônimos do Alanon, do Naranon, do Joganon, tem vários grupos familiares, jogadores anônimos, comedores compulsivos, dependentes de amor e sexo, fumantes, nicotina anônimos. Né? Existe mais de 100 grupos. Então, aí, por isso que eu coloquei que o tema dessa minha palestra é os 12 passos para qualquer um. Aí você diz assim, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho comportamento compulsivo, eu não sou neurótico, e é um programa que serve, que te dá princípios, que te dá orientações para você ter uma vida melhor. Se você pratica o programa, eu vejo por mim, quando eu parei de beber e comecei a pôr em prática o programa dos 12 passos, a minha vida melhorou e houve uma transformação. Então, aquela pessoa que bebia parou de beber e começou a ter sobriedade na vida, ter mais equilíbrio. Aí, a partir de refazer os laços quebrados, refazer a vida, eu voltei a estudar, me formei. Hoje estou com 81 anos e continuo trabalhando e fazendo aquilo que eu gosto de fazer, né? E é ajudar as pessoas a resolver seus problemas de compulsão ou seus problemas emocionais. Né? Então,
E aí o Bill estava um dia com resfriado, foi o dia que ele escreveu esses 12 passos lá. Eles foram desenvolvidos para muita gente, né? Então, o que ficou? Mais de 200 organizações, eu falei 100, é mais de 200 organizações. Qual é que é o primeiro passo? Admitimos que éramos impotentes perante... Aí você põe álcool, droga, comida, jogo, sexo, né? Dependência emocional, dependência sexual, jogo, qualquer... Você põe, sou impotente perante as minhas emoções. Sou impotente perante a minha depressão. Sou impotente perante a minha ansiedade. Primeiro ponto, aceitar a minha impotência. E perceber que perdi o controle da minha vida. Então, isso aí me levou a perder o controle. Eu não tinha mais controle nenhum quando comecei a bebida tomou conta, né? Não consegue controlar a bebida, ou não consegue usar o uso de droga, não consegue lidar com o comportamento compulsivo, né? E a sua vida vai descaminhando. Nunca sabe o que vai acontecer. A essência da perda de controle. Você nunca sabe o que vem aí para frente. Você não tem controle nenhum, você vai empurrando com a barriga o tempo todo, a vida toda. Certo? Então, aí quando você faz as besteiras, bêbado, drogado, chapado, sei lá. Aí vem vergonha, vem culpa, vem sofrimento. Você tenta parar com aquele comportamento e não consegue. Cada tentativa fracassada aumenta a vergonha, aumenta a culpa, aumenta a dor. Né? Então, cara, aí isso leva você para a negação. Mente para você mesmo, mente para os outros, e aí você vai chegando no fundo. A bebida, a droga, os comportamentos compulsivos venceram mais uma vez. Então, a chave desse passo é você reconhecer que você tem um problema, que tentou tudo para fazer e não conseguiu resolver. Aprende que precisa de ajuda. A grande sacada do primeiro passo é que você percebe finalmente que você sozinho não consegue resolver o teu problema, que você precisa de ajuda. Então, meu pai uma vez falou para mim, por que, fulano, você precisa de pessoas, de um grupo para parar de beber? Você precisa ter força, olha aí, aquela velha chavão, você precisa ter força de vontade. Dentro dos estudos de psiquiatria, dentro de grandes especialistas do mundo inteiro, o Dr. George Weiland, ele fala que o alcoolismo, o comportamento compulsivo, ele está numa parte nossa do cérebro que se chama parte reptiliana. É a fase réptil do nosso cérebro. É a fase da sobrevivência do nosso cérebro. E a força de vontade está no córtex, no neocórtex cerebral. Está na fase do raciocínio. Então, o nosso problema não é questão racional, lógica. O nosso problema é a questão de beber. A bebida é uma coisa que nós precisamos dela para sobreviver. Nós precisamos daquele comportamento para sobreviver. Então, é uma coisa a nível reptiliano, o nosso cérebro mais antigo, o nosso cérebro que procura a sobrevivência. É lá que está a raiz do nosso problema de alcoolismo. Então, não adianta blá, 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 blá. Tem que ir mais fundo, né? Então, admitir que a bebida, admitir que as drogas e os comportamentos compulsivos, principais problemas da tua vida. Você bebe porque tem problemas ou você tem problema porque você bebe? Esse é um ponto importante. E a conclusão da maioria, que a maioria tem problemas porque bebe. Ou tem problemas e a bebida agrava já os problemas que você tinha. Então, basicamente, é por aí que vai o negócio. Admitir que você é impotente para controlar a sua dependência. Admitir que você tinha perdido o controle da tua vida por causa dessa dependência. Perdeu o controle sobre a própria vida. Você não consegue controlar o comportamento, não consegue administrar a sua vida, não sabe o que fazer. E aí você chega a essa conclusão. Eu não posso lidar com isso. Eu preciso de ajuda. E aí ele vai para o segundo passo. Viemos acreditar que um poder superior pode nos devolver a sanidade. Você se abre para a possibilidade
de que alguma coisa fora de você pode te ajudar a resolver o teu problema. Alguém maior e mais poderoso que você pode te ajudar a parar de beber, de usar drogas, ou continuar com esse comportamento compulsivo. Esse passo chama-se passo da esperança, que mostra que existe uma saída. Você, durante toda a tua vida, 20, 30, 40, 10, quantos anos, você ficou sob controle, você era um escravo, um adicto, né, do álcool, da droga, da comida, do jogo, do sexo. Então, você precisa colocar um poder superior maior em cima dessa droga, para ela resolver. E esse poder superior não é você. Você tentou de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, e você não conseguiu resolver o teu problema. Então, alguém pode. Eu não posso, alguém pode, segundo passo. Então, esse poder superior, se eu não acredito em Deus, pode ser o grupo, pode ser aquelas pessoas que conseguiram parar de beber, eles podem me mostrar pode ser um profissional que pode me mostrar um caminho que eu desconheço. Eu até, quando tinha problema com a bebida, até parar de beber, eu jamais, nunca tinha ouvido falar, ninguém me falou, nunca. Você tem um problema, você precisa parar de beber. Eu achava que eu estava ficando louco. Apagamento, a fazer as coisas, depois no dia seguinte não lembrava. Estou ficando louco, existe alguma coisa errada comigo, mas a bebida não. A bebida era o meu elixir da vida, a bebida que resolvia o meu problema. Então, a partir do momento que eu não posso com esse problema, e aí alguém pode, e eu não tinha Deus, não tinha Jesus, não tinha nada, e se me falasse eu não ia aceitar, e aí eu aceitei que um amigo lá me falou, se agarra nesses caras aí que eles sabem o jeito, eles têm a fórmula para parar de beber, para parar de usar droga. E eu me agarrei neles, foi o meu poder superior. E pode me devolver a sanidade. É outro ponto importante. Eu estava insano. É uma coisa que a vida toda eu falo nas minhas palestras, e as pessoas têm umas que até não gostam muito quando eu falo isso. Que a metade é louco e a metade diz, eu não sou louco. Então, eu fico nos louquinhos. Né? Por enquanto, eu fico nos louquinhos. Eu perdi a sanidade. O que é insanidade? Fazer a mesma coisa, sempre achando que o resultado vai ser diferente. E o resultado é sempre o mesmo. Fazer as mesmas coisas, achando que o resultado vai ser diferente. Isso é insanidade. Isso eu estava e aquele que tem o problema está, né? Lidar com isso. Perdi completamente a minha capacidade de discernir. Eu era movido a álcool, por exemplo. Qualquer coisa que atrapalhasse a minha bebida era um estorvo. Então, e aí eu coloco assim, para o adicto, para o dependente, para o alcoólico, ele tem um poder superior. O poder superior dele é o álcool, é a droga. Ele está preso nela, é escravo dela. Então, eu preciso colocar alguém mais forte que o álcool, alguém mais forte que a cocaína, alguém mais forte que a maconha, alguém mais forte que a comida, alguém mais forte que o jogo, alguém mais forte que o sexo. Um poder superior. E aí eu vou para o terceiro passo. Decidimos entregar nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de um Deus. Como você entende Deus? Eu, com 80 anos, com 81 anos, eu continuo procurando entender o que é Deus. O ponto para mim, o Deus, para mim, começou algumas pessoas, depois um grupo, depois uma irmandade, depois um trabalho de 10 anos de terapia que eu fiz com profissionais, tudo quanto é, me virar de tudo quanto é jeito, né? De análise, psicanálise, Melanie Klein, Reich, e PCC e TCC, tudo isso aí, análise transacional, né? Até que de repente viria até fazer psicologia. Todo mundo que vai fazer psicologia está com algum problema.
No terceiro ano de psicologia que eu descobri isso. Todo mundo acha que lá, porque não precisa ir lá fazer com o terapeuta. Né? Ou na escola, eu dou lá uma de aluno, né? E uma hora o professor, ele fala, uma hora, de fato, ele fala o teu problema. Mas, a ver, 3, 4 anos você pagando todo mês lá R$ 1.000 para te descobrir uma coisa que vai lá para um grupo, em 2 dias te descobre qual é o teu problema. Né? Mas, de qualquer forma, eu, eu, eu de fato me psicoanalisei. Eu acho importante o autoconhecimento. Não estou. Tem certas situações, cada macaco no seu galho. Né? Então, o profissional é importante, ajuda profissional. Eu falo muito você procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo que conheça o assunto. Hoje mesmo atendi uma pessoa, a terapeuta colocou para ele que ele é abusador de álcool, ele não tem uma dependência. Então, é uma pessoa que não conhece profundamente, melhor, talvez. Tem o abusador de álcool e tem o dependente, lógico. Mas uma pessoa que está 20 anos bebendo não pode mais dizer é um abusador. Abusador é lá, de vez em quando, eu encher a cara, porque o Santos ganhou do Corinthians, o Corinthians perdeu do Santos, aí eu bebo. Aí abusei. Agora, direto, 20 anos bebendo, abusador de álcool? Não, você é dependente. E aí, o terceiro passo, você vem... Vamos lá para o terceiro passo. Aceitar ajuda, né? E qual é a vontade dele? Esse Deus, como você entende, isso foi uma coisa muito boa também para as pessoas. Porque as pessoas que não acreditam, Deus como você entende Deus. Tem gente que acha que é um totem, tem outros que acham que é uma árvore, tem outros que acham que é um pássaro, tem outros que acham que é Jesus, tem outros que acham que é Maomé, tem outros que acham que é Buda, tem outros que acham que é uma inteligência infinita, tem outros que acham que é o grande arquiteto do universo. Você escolhe. Eu não acredito em Deus. Eu, até os 40, eu estava assim. E aí eu tive essa opção, uma vez eu li essa opção, e eu achei importante. Você tem 2 opções. Quando você morre, tem alguma coisa do lado de lá? Quando você morre, não tem nada do lado de lá? Eu achei que, para mim, a que mais me preenchia é que quando eu morrer, tem alguma coisa do lado de lá. Tem outros planos, tem outras coisas. Nós não somos apenas carne, não somos apenas essa físico. Existe uma alma, existe algo a mais. Né? E se não tem nada, também tá bom. Porque, quando eu parei de beber, quando eu parei de fumar, quando eu parei com outros comportamentos que complicavam a minha vida, eu comecei a ter uma vida muito melhor. E comecei a parar de encher o saco de todo mundo. Minha mulher, meus filhos em volta de mim, começaram a ter uma vida um pouquinho melhor. Meus filhos conseguiram fazer as faculdades deles, estudar, casar, ter filho, criar. Né? E eu também tive, parando de beber, independente de qualquer coisa, uma vida bem mais tranquila, muito mais sossegada. Então, e hoje eu tenho... Nós fazemos essa oração da serenidade, que é feita nos grupos, eu acho muito importante. Né? Aceitar as coisas que eu não posso mudar e coragem para mudar aquilo que eu posso. Sabedoria para saber a diferença. É a oração dos grupos de anônimos que está aí. É só você pôr ela em prática. Qualquer situação de comportamento compulsivo, você faz a oração. E aí você vai para o quarto passo. Fizemos inventário moral, fizemos um meticuloso e destemido inventário moral. Para que fazer inventário moral? Destemido e meticuloso. Porque eu preciso, basicamente, saber quais são meus pontos fracos. Quais eram meus gatilhos? O que acionava a minha bebida, o meu cigarro, o meu comer demais, o meu comportamento compulsivo, qualquer que ele seja. Quais são os gatilhos? A minha raiva. Aí podemos até falar dos pecados capitais, que está lá na igreja, né? Que são, dá para focar, a minha raiva, a minha inveja, minha gula, minha luxúria, enfim. Né? Outro me esqueci. Né? Mas são 7 os pecados capitais. Inveja,
ressentimento. Esqueci do mais importante. Orgulho. Soberba. Tanto é que o meu amigo Melinho lá, companheirão velho de guerra, falava para mim, Velo, nossa doença devia se chamar orgulhismo. Orgulhismo. Esse é o problema. Egocentrismo. O alcoólico, o adicto, o comportamento compulsivo, são egocêntricos. Pararam de crescer. Pararam lá mamando no peito da mãe e pararam lá e não foram para frente. Então, não desenvolveram. E outra coisa que eu acho importante no quarto passo, aí entrando até para o lado emocional e psicológico, né? Nós somos analfabetos emocionais. Eu, a vida toda, aí quando eu comecei a beber, com 17, 18 anos, eu descobri uma coisa fantástica, o elixir da vida. Né? Eu descobri, né, eu estava nervoso, eu bebia. Eu estava com raiva, eu bebia. Eu estava triste, eu bebia. Estava alegre, eu bebia. E aí tira a bebida. Primeiro, segundo, terceiro passo, tira a bebida. E o quarto passo, então aí eu preciso saber meus pontos fracos, saber onde é que está pegando, saber o que me leva para a recaída. Parar de beber é a coisa mais fácil do mundo, já parei mais de 100 vezes. Quero ver o ponto importante, os 12 passos do programa, são parar, continuar parado. E continuar parado. Isso é importante. Então, eu preciso ter um autoconhecimento. Eu preciso fazer psicoterapia. Quem deve fazer terapia? Todo mundo. No A é de graça. No A é de graça. No EDA é de graça. Mas tem muitas pessoas que precisam. Tem problema de abuso, problema de traumas, problema de bloqueios. Precisam ser trabalhados. Que a pessoa tem... Por que tem certas pessoas que têm mais dificuldade de parar de beber, de parar de usar drogas do que outras? Basicamente por isso. Que tem problemas lá mal resolvidos. A terapia leva você também a resolver os seus problemas. Enfrentar os problemas e resolver os problemas. Então, tem várias linhas aí de trabalho. Trabalha com o corpo, trabalha com a mente, trabalha com programação mental, PNL, estou estudando isso agora, hipnose, dá para fazer regressão, trabalhar lá o ponto que ficou lá atrás, ficou com problema, precisa ser resolvido. Então, hoje tem muitos recursos. Né? A parte espiritual, o centro espírita, uma igreja, uma religião, o lado positivo da religião, que é muito bom, o lado espiritual. Né? Então, quarto passo. E aí, depois que você faz todo esse levantamento aí, você vai conversar com alguém. Quinto passo. Né? Admitir para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. O grande problema que eu vejo desse passo é que eu, egocêntrico, egoísta, adicto, escravo, eu não confio em ninguém. Só se for Papa, só se for, sei lá quem, São Francisco, ou Bill W, é que eu vou fazer meu quinto passo. Esse cara aí, eu vou falar a minha vida para ele, e vai fazer fofoca e vai falar para todo mundo as coisas erradas que eu fiz. E esse medo, porque uma coisa, eu já trabalhei muito na clínica, eu perguntava muito lá para o pessoal internado, você confia em alguém? Eu nunca encontrei uma resposta que falasse assim, eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe. Internado lá na clínica. Aqui fora pode ser que tenha algum. Mas lá internado, que confia no pai, que confia na mãe, é raro. Né? Vou dizer que não existe. Né? Mas é... Porque tem um outro ponto. 95% das famílias são disfuncionais. Então, tirando a minha família e a tua, o resto tudo é bagunçado. A família. Porque, basicamente, seria aquilo que eu já falei, nós não temos uma estrutura emocional adequada, os valores, amor, respeito, responsabilidade, tudo isso aí nós perdemos, foi embora. Né? E aí, confiar em alguém, eu preciso confiar em alguém.
para ir para o sexto passo. O sexto passo fala da prontidão. Prontificamos inteiramente. Aí eu já percebi o que tem de errado na minha vida, quais são meus defeitinhos que me atrapalham. Né? E aí eu vou essa força maior que me acompanha, desde o primeiro dia que caiu a ficha, né? Eu começo a ver o que eu estou pronto. Basicamente, para efeito assim, para mim, para o dia a dia, eu vejo que se eu consigo eliminar aquele defeito que atrapalham mais o meu relacionamento com as pessoas, que me atrapalham de ajudar as pessoas, esses precisam ser. E acabar com ele é meio difícil, mas eu ponho ele lá no 20º lugar, 19º lugar, eu removo o meu defeitinho lá para o final da fila. Então, desse jeito eu consigo lidar melhor com eles. E aí eu vou para o 7º. Humildemente rogamos. É a humildade que eu preciso ter. E bate de frente novamente com o meu egoísmo. Humildemente rogamos que esse poder superior, que esse Deus, que eu acredito, remova as minhas imperfeições. Se eu fiz lá o 3º passo, se eu não tenho nenhum bloqueio lá com referência ao 3º e 4º passo, eu vou já estar no processo a partir do momento que eu faço o 1º passo, que eu admito o meu problema, eu já começo a trabalhar a minha humildade. Humildade, ela está em todos os 12 passos. Está em todos os 12 passos. Então, aí, o passo 7 é o passo específico, humildemente rogamos. E eu vou para o 8º. 8º passo, eu faço a lista dos danos. Fizemos a lista de todas as pessoas que prejudicamos. Nos tornamos dispostos a fazer as reparações. Então, fazer uma lista de todas as pessoas que você prejudicou. Com a sua dependência, com a sua adicção, com o seu comportamento. E fazer uma lista também das pessoas que você prejudicou. Com a tua bebida, com a tua droga, com o teu comportamento compulsivo. Faça uma lista e se proponha a reparar os danos causados. E aí você vai para o 9º passo. Fizemos reparações diretas a todas as pessoas que prejudicamos, sempre que possível, salvo se isso prejudicar você ou aos outros. Aqui está a essência do perdão do problema. Aqui eu trabalho me perdoar, eu trabalho perdoar o outro. Eu estava falando hoje com o companheiro, eu estou lendo um livro, já li ele, agora eu tinha lido ele lá no e-book, agora eu comprei ele. O Livro do Perdão. Leia esse livro. Desmond Tutu, de arcebispo da Igreja Anglicana na África do Sul. A África do Sul, com aquela questão do apartheid, quando derrubaram o governo dos brancos, eles tinham 2 opções. Ou nós vamos nos vingar dos brancos, vamos matar tudo, ou vamos se matar todo mundo, ou vamos perdoar. E eles optaram pelo perdão. Então, é uma questão prática, perdão. O que atrapalha o meu perdão, o que atrapalha eu me perdoar ou perdoar o outro me perdoar, é o meu orgulho, né, Marcelo? Meu orgulho. Meu orgulho me impede. Eu não vou perdoar. Eu não sou Deus. Quem perdoa é Deus. Tem um monte de chavão que nós usamos aí para pular fora. Agora eu digo sinceramente para você. Você vai dormir bem mais tranquilo. O perdão não é para o outro. Eu acho que, eu não sei, foi uma vez, a companheira, nós falamos lá, eu acho que ela estava fazendo o 4º passo comigo lá numa regressão, e ela falou que ela não conseguia perdoar a mãe dela. Né? Então, e aí ela está presa, está no sofrimento, está na dor, está amarrada. Eu não consigo perdoar a minha mãe. Como é que eu vou falar? Eu tenho raiva da minha mãe. Eu tenho raiva do meu pai. Isso está me sufocando. É preciso tomar mais uma para me livrar disso. Se a pessoa está num ressentimento desse, uma mágoa,
Tem muitas formas de botar isso para fora. Tem um caminho. Primeiro ponto, você precisa aceitar que você está lá na lista. A pessoa está na minha lista. Primeiro ponto, às vezes eu vejo difícil até de fazer a lista, porque eu não tenho coragem de botar aquela pessoa na lista. Pessoa que eu prejudiquei, a pessoa que eu prejudiquei, ou a pessoa que me prejudicou. Honestamente, sinceramente, eu falo para vocês, o que foi mais difícil para mim até hoje, dentro desse programa, foi esse passo. E não foi perdoar os outros, não, foi me perdoar. Eu ainda, de vez em quando, dou uma recaída. Mas eu perdoei bastante. Me perdoei também. Me perdoei. Esse passo é o fecho da recuperação. E aí você vai para o 10. O 10 é o inventário diário. Né? Continuamos a fazer o nosso inventário pessoal e sempre que eu estou errado, eu admito prontamente. Pisei no teu pé, me perdoe, me desculpe, não tinha visto teu pé aí de baixo e tal. Na hora eu resolvo aquilo. Não fico mais acumulando, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, acumulando raiva, medo, ansiedade, vergonha, culpa. Como é que a pessoa pode viver? Eu sempre coloco isso para mim. Eu era um sobrevivente, aos empurrão. Né? E quando eu parei com os meus comportamentos compulsivos, bebida, cigarro, jogo, comida, eu precisei colocar coisas produtivas no lugar, coisas que funcionam. Ter atividades. Eu voltei a estudar, fui estudar violão, fui estudar inglês. Inclusive, na época, até traduzi literatura do AA, na época, eu morava em São Paulo, traduzi reflexões diárias, eu traduzi Linguagem do Coração, eu traduzi esse livro. Eu me envolvi no trabalho, no serviço, voltei a estudar, me formei, fiz psicologia, fiz sociologia, voltei a trabalhar depois de aposentado, estou até hoje. Hoje estou bem mais maneirinho, mas estou aí sempre inventando alguma coisa. E hoje o cara me mandou uma mensagem que eu achei legal, ele falou que a maioria das pessoas mais produtivas estão dos 70 a 80 anos. Digo, opa, estamos aí, estamos juntos. Vocês, jovens, tem muito chão ainda para chegar aqui com a gente. Mas nós com 70, com 80, e aí a idade está ficando cada vez mais, elas estão chegando aos 100, 110, sei lá. Mas eu vejo assim, o importante disso aí não é viver 80 anos, 70 anos. É ter uma vida produtiva, é ter uma vida feliz. Eu descobri a coisa mais importante da minha vida, fazendo esse programa dos 12 Passos. Eu descobri a minha utilidade. Para que eu sou bom? No que eu sou bom? E levar essa mensagem, para mim, é a coisa que eu mais gosto na minha vida, é fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Levar alguma informação, às vezes alguma dúvida, alguma coisa que, às vezes a pessoa fala, pô, Vera, aquilo que você falou ajudou, aquilo que você falou não ajudou nada, você falou um monte de besteira. Mas, de qualquer forma, tudo eu vejo que isso para mim é fantástico. Ter uma vida produtiva. Cuidar de mim, cuidar da minha família, trabalhar, vida profissional, vida espiritual, outros caminhos a gente vai descobrindo. Caminhos de evolução, de melhorar, de crescimento. Então, é isso aí. Inventário diário. Estou errado. E aí você vai para o 11. Como é que nós estamos de tempo aí, dona secretária? O secretário foi embora. Vamos até 8h30, né? Aqui no meu é 20h11. Vamos mais um pouquinho. Depois a gente abre para alguma pergunta ainda se der. Então, 11... É isso aí. Até 8h30, Velo. Acordou? 11. Fazer nosso... Aliás, o 11, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato com Deus, rogando somente conhecimento da sua vontade e força para realizar. O 11, para mim, é o terceiro, mais forte. Oração, meditação. Nós começamos há pouco tempo, aí essa maratona entregou, essa quarentena entrou aí, esse confinamento,
entrou aí, o JR está toda hora me avisando aí que nós estamos aqui, fica em casa. Então, mas nós estávamos começando a fazer uma reunião de meditação na praia, todo sábado, 7 horas da manhã. E eu faço meditação todo dia. 15 minutos para mim, eu faço a reflexão, a leitura diária, faço 10, 15 minutos, boto uma musiquinha de fundo aí, 10, 15 minutos de meditação todo dia. Isso aí para mim é sagrado, é importante. E isso vai abrindo espaço na tua cabecinha. A grande vantagem da meditação é que às vezes está cheio de minhoca na cabeça, então mata as minhocas tudo, limpa a cabeça. Meditação, abre espaço para caber mais alguma coisa. Às vezes está tão cheio de tanta besteira, eu não vejo mais televisão, não vejo mais jornal nacional, não vejo... De vez em quando eu vejo lá no YouTube alguma coisa que me interessa. Parei de ver televisão. Parei, ler jornal, banca para mim pode fechar, porque eu não compro mais nada em banca. Nada. Revista, jornal, nada. Então, procurar botar coisas positivas e produtivas na tua vida. E aí você chega no fecho do 12, 12º passo. Tivemos um despertar espiritual. O que é despertar espiritual? Bem simples. É cair a ficha. Caiu a ficha. Insight, nós chamamos terapeuticamente. Você teve um insight. Caiu a ficha. Caiu a ficha é despertar espiritual. Não é só essa carcaça, tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa a mais. Fizemos o inventário, o 12. Eu vou ter que colar aqui, porque senão eu esqueço a minha cabecinha, né? Velho, 80 anos, já estou caducando, né? Então, vocês me perdoem, eu preciso olhar aqui. Senão eu fico divagando aqui, nós vamos até meia-noite. Então, tendo tido um despertar espiritual, graças ao programa dos 12 Passos, levar essa mensagem para outras pessoas que têm problemas, como eu já falei, álcool, droga, jogo, sexo, comida, enfim, trabalho. Tem gente que é trabalhador compulsivo. 12, 14 horas por dia. É um absurdo. Ele não quer tomar conhecimento da vida, dos problemas, então ele fica lá. Né? Ele usa o mecanismo dos... Como é que chama lá? Os mentais, lá, os sabotadores mentais, autossabotadores. Ele usa lá o procrastinador. E o procrastinador dele é ficar trabalhando. Ele trabalha, não fala com a filha, não fala com a mulher, e só trabalha. É uma máquina. Compulsão. Religião também, a pessoa vira fanático. Está cheio, vocês veem por aí. Fora outros tipos de fanático que a gente vê aí, que eu não vou entrar na briga agora. Mas pessoas fanáticas, compulsivas, não tem raciocínio, não tem lógica, né? Então, levar a mensagem e praticar esses princípios em todos os meus negócios. Isso aqui, para mim, é importante. Fechar, né? Praticar o programa. Eu não tinha uma filosofia de vida, eu não tinha princípios, eu não tinha responsabilidade, eu não tinha nada. Eu me julgava autoestima lá embaixo, né? Irresponsável, procrastinador, vivia empurrando tudo com a barriga. Né? E, a partir daí, eu comecei a assumir responsabilidades. A começar a ser gente, ser um ser humano. Tem lá não sei onde que eu vi, qual é o livro que eu li isso, né? As opções que você tem. Você usa as pessoas e ama as coisas? Ou você ama as pessoas e usa as coisas? Essa é a raiz fundamental para dizer o que você é. Se você é um ser humano ou se você é uma pedra. O adicto, o alcoólatra, usa as pessoas, manipula as pessoas e ama o álcool. Alcoólatra. O que é alcoólatra?
é aquele que ama o alto, que idolatra o alto. É isso que você era, o que eu era, nativo. E agora eu amo alguma coisa mais, superior, maior, uma energia maior, uma força maior. Um Deus, fala lá, um Deus amantíssimo, que se manifesta numa consciência coletiva. Esse é o meu poder superior, é a minha forma de ver as coisas.